Se as pessoas ficam preocupadas até com um bichinho de estimação que está ali, sim, que é um parceiro, um companheiro de todo dia, imagine com o marido, com o filho, com aquela pessoa que insiste em fumar e diz, não consigo abandonar o vício, é muito mais forte do que eu. Talvez depois da nossa insistência, né, doutor Sérgio? Claro. De todo o empenho do SEONC aqui em Cascavel, também com foco na prevenção, essa pessoa mude de postura, passe a ter um pouquinho mais de consciência e atitude também, porque nesses casos o que mais se precisa ter é ação. Só para a gente conseguir entender o histórico todo. Pois não. No Brasil, já que a gente está falando hoje do Dia Nacional de Combate ao Fumo, o câncer de pulmão entra na lista de quais mais comuns? O câncer de pulmão é bastante comum. O câncer de próstata, o câncer no homem, o câncer de próstata é o que ocorre em primeiro lugar, né? E secundado pelo câncer de pulmão. Já na mulher, depende o local. No Brasil, particularmente, o câncer de mama está em primeiro lugar. Tá? O câncer de colo de útero em segundo lugar, o câncer de tubo gastrointestinal, tanto no homem quanto na mulher, é bastante frequente, e aí vem o câncer de pulmão. Tá? Então, só que é o câncer que encerra a maior mortalidade, tanto no homem quanto na mulher. Ele é a somatória de todos os outros cânceres que eu acabei de enunciar. É interessante, doutor, porque quando a pessoa pensa assim, eu já estou tossindo no meu dia a dia porque eu fumo, eu já estou com a minha voz mais grossa, mais rouca, como que aquela criaturinha ali vai entender que tem algo de errado dentro dela através de quais outros sintomas, algo mais grave, quando se trata de um tumor mesmo? Pois não. Os sintomas decorrentes do tabagismo são bastante frequentes e passa a ser o normal para a maioria das pessoas. Então, quando ocorre uma mudança numa tosse, um emagrecimento, é que vai chamar a atenção da pessoa e geralmente ocorre nos pacientes que são fumantes com mais número de cigarros. Né? Por dia? Por dia. Não necessariamente tempo. Fumo há 15 anos, 20 anos. Na maioria dos fumantes, a maioria desenvolve DPOC. A rigor, que são um complexo sintomático desses sintomas, ocasionado pela tosse, nos casos mais graves, a paciente que apresenta falta de ar e assim por diante. Né? Agora, o fato é que somente em torno de uns 20% dos pacientes desenvolverão a tal DPOC, dos fumantes desenvolverão a tal da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Esses pacientes, por sua vez, quando desenvolve a doença, eles têm um risco maior de ter o câncer de pulmão também, tá? Então, o tempo médio que varia o paciente desenvolver DPOC depende de ele fumar em torno de uns 25 anos máximo, mais ou menos, tá? Então, e vai depender da quantidade, quantos cigarros a pessoa fuma, quanto maiores são os riscos, tá bom? Em que estado ficam os pulmões? Em termos macroscópicos, que a gente visualiza assim o paciente, ele fica o pulmão enegrecido, por causa do alcatrão, tá? Então, o cigarro, ele encerra mais ou menos 7.000 substâncias. É isso, doutor, essa a diferença na comparação entre pulmões saudáveis? Sim, claro, o escurecido é um pulmão já com uma exposição grande no hábito de fumar, tá? Então, são mais ou menos 7.000 substâncias, dentre as quais a fração do alcatrão que ocasiona o câncer. E essa fração encerra cerca de 72 substâncias. Na tua missão lá dentro do SEONC, o que é feito? Que estratégia é usada para salvar vidas nesse caso aí, quando se trata do câncer de pulmão? Inicialmente, a gente faz um estadiamento, né, para programar o tratamento. Felizmente, no sistema público de saúde, o SUS paga o PET-TC, que é um exame que a gente faz lá felizmente fazemos lá no SEONC, tá? Então, isso nos ajuda muito a programar o tratamento dos pacientes. Que é um privilégio para o paciente ali do SEONC. O nível é alto de metástase ou baixo? Depende do tipo histológico. A grosso modo, a gente classifica os pacientes em tumor de pequenas células e de grandes células. O tumor de pequenas células, que é em torno de uns 10, 15%, eles desenvolvem metástases frequentes. E os de grandes células depende do subtipo, particularmente o adenocarcinoma, que é um dos que correm mais, desenvolve metástases frequentes também, tá? Isso tem ligação direta com drogas ilícitas, porque a gente sabe que o cigarro também é uma droga, mas a pessoa diz, eu não fumo cigarro, eu fumo maconha, porque tem banalizado o uso no Brasil. Então, que mudança no perfil dos pacientes vocês têm sentido por causa disso? O uso dessas substâncias ilícitas, quando é pela fumaça, né, é que o problema é a tal da fumaça.
né? Porque são processos de, você vai acender ou vai ligar alguma coisa que esquente o produto, ou um produto orgânico, quer seja nicotina, ou quer seja heroína, quer seja maconha, e o problema é a fumaça. Como a gente tem mais experiência em termos de amostra populacional em relação à nicotina, a única diferença é que a nicotina entrou na nossa sociedade pela porta da frente. A nicotina provavelmente não, ela vicia mais que a maconha, que a heroína e a morfina também. Tá? Então, existem exames claros, estudos com ratos que mostram que a nicotina é uma substância que vicia bastante, só que é considerada uma droga legal. Depois dos exames, vai direto para a cirurgia? Não, vai depender do estadio clínico. Os estadios clínicos mais precoces o que tem a melhor opção é a cirurgia. O fato é que, quando nós detectamos o câncer de pulmão, já é estadio clínico 3 ou 4, que já não permite já a abordagem cirúrgica. Geralmente é bem mais tarde do que deveria. Exatamente, porque é um órgão que não está à vista. O câncer de pele você está vendo no paciente. Sim. Já o câncer de pulmão, tubo gastrointestinal e assim por diante, a gente não vê o órgão, então são diagnósticos mais tardios. No caso do pulmão, em torno de 70% vai ser estadio clínico 3 ou 4, muitos dos quais inoperáveis. O doutor, como oncologista, tem uma visão geral. Além de afetar os pulmões, que estrago mais o cigarro faz? Todos os órgãos que tomam contato com a fumaça. A boca, a orofaringe, mas alguns órgãos também são afetados por um aumento de terem câncer, principalmente o rim, o pâncreas, particularmente, e alguns outros órgãos cuja frequência é menor. A possibilidade de ser um fator de coincidência de ocorrência de câncer. Por exemplo, câncer de útero, câncer de cólon, de tubo gastrointestinal também, alguma porção menor também está relacionada ao hábito de fumar. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que 30% dos cânceres em geral estão ligados diretamente ao hábito de fumar. Particularmente de pulmão, 90% está ligado ao hábito de fumar. E assim por diante. Né? Cirurgia, químio, rádio, em quais circunstâncias? Nos estadios clínicos, a gente vai lançar mão da cirurgia. Em alguns casos, vai lançar mão da cirurgia e da quimioterapia. E dependendo do tipo de tumor, pequenas células principalmente, a gente utiliza a quimioterapia junto com a radioterapia. Por que o doutor se encantou justamente por esse caminho, por essa linha de trabalho dentro da oncologia? Claro, eu era pneumologista e eu me sentia assim, com a ausência de poder fazer algo a mais. Quando vinha um câncer, eu caminhava para o oncologista. Eu falei, não, deixa eu acompanhar mais os pacientes. Lidar com isso exato, até o final. E daí você acaba atendendo outras coisas, né? Os cânceres mais prevalentes no nosso país e também no exercício da oncologia. Pulmão, tubo gastrointestinal, mama e assim por diante. Como profissional mesmo, porque é um privilégio para o doutor trabalhar no CEONC, em Cascavel e não em outro hospital. O CEONC, o que eu sinto é que a direção dele está imbuída de fazer o serviço crescer. E chama os colegas para fazer parte desse crescimento. Isso é muito importante, porque fazendo parte daquele pool de médicos que estão fazendo o serviço crescer, sendo dono de algumas coisas e proporcionando um benefício também para o serviço público, porque dificilmente você vai conseguir algum benefício. Por exemplo, paciente de SUS, você não vai conseguir uma abordagem do tratamento quanto você consegue no CEONC. Eu vejo isso com bastante clareza. E muito humanos, né? Isso é o mais importante, né? A missão é essa, né? A missão de acolher também a pessoa que está ali no desespero, porque bate o desespero. Mas tem gente que continua insistindo em fumar mesmo depois do tratamento ou durante até. Sim, infelizmente. O problema é a adicção da nicotina. Como falei para você, é uma droga conhecida que encerra o maior poder de viciamento, de adicção que a gente fala. Mesmo o paciente estando sob tratamento, muitos persistem no hábito de fumar. Aí você tem que ter uma abordagem no tratamento desse paciente para ajudá-lo a parar com esse vício. Tá? Sem julgamento, né? Porque a culpa às vezes não está nele mesmo. Com certeza. Vontade todo mundo tem. Não, então tem uma estratégia comportamental, a estratégia individual para ajudar o paciente a
parar de fumar. Então, não é incomum você chegar no médico, não, eu não vou tratar, você não para de fumar, senão eu paro o tratamento. Eu acho que não leva a nada, vai ser prejudicial ao paciente. Então, você tem que ter cautela, tem que ter juízo, tem que ter conhecimento e para ajudar o paciente nesse intuito de parar de fumar, que vai trazer outras doenças que estão concomitantes, vão diminuir a ocorrência dessas doenças. Olha, Isso é muito nunca importante. tinha ouvido a palavra juízo e ela tem muito peso nessa história. Juízo. Tenha juízo, né? É uma coisa de pensar no que é maior. É o mais importante. Obrigada, Não, tá? por nada, Sérgio? disponha. Um abraço Tá? para toda a equipe lá do Sionc. Beijo para vocês aí.